Fala pessoal, então vamos lá, como prometido, tá? Primeira etapa de tudo, que é você vai ter que fazer, você como aluno, você vai ter que, não tem jeito, não tem pra onde correr. Se você não decorar, você não vai aprender o assunto. Então vamos lá. Você primeiro tem que aprender a sequência das figuras musicais. Não tem jeito. Né? No visual. Primeira figura, segunda figura, terceira figura, quarta figura, quinta figura, sexta figura, sétima figura. Vocês já está sendo antecipado aqui para vocês as 7 armaduras, as 7 fórmulas, né, de compasso, as 7 armaduras, as 7 fórmulas de compasso. Né? Ele está te mostrando aqui a grafia, né, a notação musical das 7 fórmulas de compasso. Ele já está te mostrando, ok? Então, aí você agora vai ter que saber o nome de cada figura, associar. Semibreve, associar a sua figura. Mínima, associar a sua figura. Semínima, associar a sua figura. Cocheia, associar a sua figura. Semicocheia, associar a sua figura. Fusa, associar a sua figura. E semifusa, associar a sua figura. Se você não conseguir fazer essa associação, você não vai aprender. E cada figura também tem sua pausa, né? Tem que saber também as suas pausas, referidas às pausas. Só que as fórmulas de compassos, além de ser preenchida com as figuras de som, ela também pode ser preenchida com as figuras de silêncio, né? Você tem um som, que é o inverso de silêncio. Então, vocês também têm que decorar, associar. Agora, o mais importante, né? Esse 1, né? Esse 1 é o quê? Esse 1, ele está associado à figura, que é chamado de valores relativos, né? O 1, ele se relaciona com a semibreve. O 2, ele se relaciona com a mínima. O 4, ele se relaciona com a semínima. O 8, ele se relaciona com a cocheia. O 16, ele se relaciona com a semicocheia. O 32, ele se relaciona com a fusa. E o 64, com a semifusa. Vocês observam que é tudo referente a uma semibreve. Tá vendo? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64. Ele está falando o quê? Que referente a uma semibreve, eu necessito de 2 mínimas. Referente a uma semibreve, eu necessito de 4 semínimas. Referente a uma semibreve, eu necessito de 8 cocheias. Referente a uma semibreve, eu necessito de 16 semicocheias. Referente a uma semibreve, eu necessito de 32 fusas. Referente a uma semibreve, eu necessito de 64 semifusas. Então, esse quadro é referente a uma semibreve, ok? E esse quadro é referente a semibreve. Então, se você conseguir decorar a ordem das figuras musicais, né, seus nomes e o quadro referente a semibreve, você já tem o quê? Você já tem algumas fórmulas, né? Que é o quê? O 4x1, o 2x1 e o 3x1. Por quê? Porque esse 1, ele está referente a quem? A semibreve. E também, se você conseguir associar, você vai também o 2. Você vai ter o 2x2, o 3x2 e o 4x2, porque você tem a mínima aí. Você também vai ter o 4x4, você vai ter o 2x4 e o 3x4. Você também vai ter o quê? O 3x8, o 2x8 e o 4x8. Você também vai ter quem? O 4x16, o 3x16 e o 2x16. Você também vai ter quem? Você vai ter o 3x32, o 2x32 e o 4x32. Você também vai ter aí o 4x64, o 3x64 e o 2x64. Então, você já tem, só nesse 4, essas fórmulas. Por quê? Porque são os valores que tem aí. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, você vai ter essas fórmulas aí presentes, né? Lá em cima, o primeiro quadro, esse 1 aqui, você vai ter 4x1, 2x1, você vai ter o 4x1, o 2x1, né?
4 por 1, o 2 por 1, né? O 2 por 1, o 3 por 1, 4 por 1, 3 por 1 e 2 por 1. Você vai ter aqui o 4 por 2, o 2 por 2 e o 3 por 2. Você vai ter aqui o 4 por 4, o 2 por 4 e o 3 por 4. Você vai ter aqui, vai ter o 4 por 8, o 3 por 8 e o 2 por 8. Aqui você vai ter quem? O 4 por 16, o 3 por 16 e o 2 por 16. Veja que você vai ter as três formas aqui, em cada quadradinho aqui. Você vai ter o 4 por 32, o 3 por 32 e o 2 por 32. Aqui você vai ter o 4 por 64, o 3 por 64 e o 2 por 64. Então, só nesse quadradinho você já tem três opções de fórmula de compasso. Isso é referente a uma semibreve. Então, entendendo isso, vocês vão conseguir compreender, preencher fórmula de compasso. Pessoal, para não ficar muito extenso, que já são 6 minutos de aula, essa é a etapa 1. Vai estar salvo lá como etapa 1. Todos os módulos vai estar assim, ó. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Se for necessário, vai ter uma etapa 4. Mas vejam isso aí e analisem esse quadro, tá? Primeiro passo, você saber o nome das figuras, associar ela à sua figura, seja ela de som e de silêncio, e perceber que cada figura é representada por um número relativo. O 1 é a semibreve, o 2 é a mínima, o 4 é a semínima, o 8 é a cocheia, o 16 é a semicocheia, o 32 é a fusa e o 64 é a semifusa. Então, são valores relativos. Ok? Então, guardando isso aí, você consegue fazer as fórmulas em cada quadradinho aí. No 1 você tem o ternário, o ternário, binário e o quaternário. Ou vice-versa, quaternário, ternário e binário. 4 por 1, 3 por 1 e 2 por 1. Aí 4 por 2, 3 por 2 e 2 por 2. Então, você vai ver que você tem essas fórmulas. Então, esse é o primeiro passo para você decorar. Isso aí é só decorar. E percebendo, são múltiplos de 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64.